8:12. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Tá aberto, viu? Momento da palavra. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 6, que diz assim: No ano em que morreu o rei Osias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam, a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viu o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Glória a Deus. Nós que gostamos de ler a palavra, gostamos de pregar, é um dos textos assim que faz... Esse texto e o que está em Apocalipse faz a minha mente viajar, faz eu ficar imaginando como vai ser o grande dia, como vai ser a nossa chegada no céu, a oportunidade que nós vamos ter de ver o que o profeta Isaías viu. Eu não sei se você já, meu amigo, minha amiga, já se parou pensando quão grandioso vai ser o dia da volta de Jesus, quão grandioso vai ser o arrebatamento da igreja de Jesus. E eu me pego me perguntando. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e ele falando dos noticiários, e a gente falando, e até eu fiz uma brincadeira: creio eu que não vai ter noticiário, porque quando o céu se rasgar com a volta de Jesus, Abias, eu creio que essa rede de satélite que está aí, pastor Davi, não vai ficar nenhuma. Eu creio que essas redes de satélite aí vai cair tudo. E eu fico imaginando quão grandioso vai ser esse dia, porque quando a gente lê a Bíblia e a gente tem o relato de como é o céu, a gente fica maravilhoso. E aqui Isaías começa falando, né? Aqui é um texto que fala do seu chamado, que quando o rei Osias morreu, eu fico imaginando, algumas pessoas disseram assim que ele era tio, né, parente do profeta Isaías. E assim, eu creio que o Isaías tinha uma idolatria, gostava do tio. Aí ele já até coloca aqui, né? Quando também se datar, quando morreu o rei Osias, também eu vi o Senhor. E ele teve uma visão de Deus e de tudo o que acontece no céu.
E ele começa a relatar que os serafins voavam e que uns clamavam. No 3 diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. E quantos de nós não queremos dar glórias a Deus? Quantos de nós estamos preocupados com o que está acontecendo aqui? E os serafins ali servindo a Deus, do lado de Deus. Se a gente for ver a proximidade que eles têm com o trono, né? Eles voando e clamando e adorando a Deus. E muitas das vezes nós estamos aqui, né? Com tudo, a vida abençoada, e não queremos clamar a Deus, não queremos dar glória a Deus. Assim, eu quero te fazer um convite nessa manhã. Talvez você ficou curioso para saber como vai ser esse grande dia. E se você ficou curioso para saber como vai ser esse grande dia, só tem um jeito de você saber como vai ser esse grande dia. Aí você vai perguntar assim: como, Cláudio? É entregar a sua vida para Jesus. Se você entregar a sua vida para Jesus, você vai ver esse grande dia. Como este homem, ele viu o Senhor Jesus. Deus deu a oportunidade dele ver. E assim, uma das maiores virtudes da pessoa que está próxima de Deus não é ele ver o pecado das outras pessoas, é ele ver o pecado, seu próprio pecado. Eu já tive algumas experiências com Deus e quanto mais eu me aproximava de Deus, eu só pensava assim: eu vou morrer, porque eu tô me aproximando de Deus. Mas Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que a sua misericórdia dura para todo sempre. E um dos serafins, ele tirou uma brasa e tocou na boca do profeta. Aí talvez você fale assim: hoje, Cláudio, quer dizer que vai vir um anjo tirar uma brasa lá do altar de Deus e tocar na minha boca? Sim, pode acontecer, claro. Nós temos uma maneira de querer limitar Deus. Nós não conseguimos limitar Deus. Quantos testemunhos maravilhosos que a gente vê. Ontem eu estava assistindo um testemunho de um rapaz que ele disse que Deus falou com o pai dele e eles saíram aí para o interior dirigir uma pequena congregação, uma igrejinha pequena, e a coisa ficou muito difícil e faltou comida para eles. E no domingo à noite, depois da escola bíblica, a mãe dele falou assim pro pastor, pro pai dele, que não tinha nada em casa. E ele se afastou, chorou e foi para casa. E todo dia no almoço de domingo era macarronada com frango. E eles dizem que eles carregam até hoje isso. E chegou lá, a mãe subiu pro quarto a orar, ele tinha uns 10 anos, chorar e orar, e ele ficou lá, sentado no sofá, e o pai foi para a cozinha, preparou tudo, colocou os talheres, e ele falou: tem comida? Não tem, não tem. E do nada o pai gritou: vamos agradecer! E ele falou que chegou lá na mesa, o pai em pé, em volta da mesa, e os 3 pratos, talheres e os copos vazios. E o prato, ele falou assim que é brincadeira, que o prato era branco, ainda dava mais sensação de vazio. Aí ele disse que o pai falou assim: ó Deus, o Senhor nos chamou, o Senhor trouxe para cá, o Senhor sabe aqui que todo domingo a gente canta um hino, ora e almoça macarronada, então hoje vai ser só o hino e o almoço. E que eles adoraram a Deus, oraram. No meio da oração, um rapaz chamou. O rapaz disse que não era crente, que estava no mercado, que Deus falou com eles para levar. E falou assim: dona, a senhora me perdoa, que o mercado que eu estava lá só tinha macarronada com frango. Então assim, nós temos que parar de limitar Deus.
Nós, com a nossa mente humana, nós não entendemos a Deus. Então, quando muitas das vezes nós lemos um texto que nós ficamos que sem querer entender, porque nós olhamos com a mente humana, nós ficamos olhando pelo ser humano. Irmãos, não tem milagre que Deus não pode fazer. Não tem nada que Deus não pode fazer. E nada saiu do controle da mão de Deus. Nada. Nada. Você pode pensar o que você pensar e agora tudo está no controle da mão de Deus. Deus é poderoso para agir. E o anjo tocou na boca deste homem, do profeta Isaías, com a brasa. E a iniquidade, o pecado da vida daquele homem foi tocado, foi tirado. Deus estava capacitando aquele homem para fazer algo novo. Presta atenção que o texto que eu vi, primeiro ele viu e depois ele ouviu. No 7 diz assim: com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que isto toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiados os teus pecados. Depois disto eu ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então diz: eis-me aqui, envia-me. Interessante que primeiro ele viu o trono de Deus. Primeiro ele viu os anjos voando e se arrependeu. E depois ele escutou Deus dizer: a quem enviarei? E ele diz: eis-me aqui. Irmãos, Deus fala conosco. Deus nos abençoa. Deus nos dá um ministério. Deus nos dá tudo que nós temos. Mas isso não é para ficar para mim. Isso não é para ficar para você guardado. Isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é para deixar Deus trabalhar na nossa vida. E como Deus vai trabalhar? Hoje Deus está falando com você nessa manhã. Você que disse assim: eu quero ter isso na minha vida. Eu quero subir com Jesus no arrebatamento da igreja. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Você vai entregar sua vida para Jesus. E depois você vai dizer: eis-me aqui. Foi o que eu fiz. Foi o que o pastor Davi fez. Foi o que o Abias fez, o pastor Abias fez. Foi o que o diácono Fernando fez. Primeiro nós entregamos a vida para o Senhor Jesus. E depois nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, usa nós. E a obra de Deus é assim. Nós não dizemos primeiro: usa Deus a nós. Nós não vamos fazer isso. Primeiro nós vamos entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. E Ele vai nos usar. O véu do templo foi rasgado. Eu e você temos livre acesso ao trono da graça. Isaías 43, 11 diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Se você ir para Lucas 23, do 26 em diante, vai falar da crucificação. Vai falar de Jesus. A cruz não parou Jesus. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. E o trono está ocupado. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. E o trono está ocupado. Na cruz os meus e os teus pecados foram perdoados. E para eu e você ter vida eterna. O véu do templo se rasgou.
eu e você tem livre acesso. Entrega os teus caminhos para o Senhor Jesus, confia nele e ele tudo fará. O convite nessa manhã para ti, meu amigo, minha amiga, é que você venha entregar sua vida para o Senhor Jesus. Amém? Depois aqui, o pastor Davi ele vai estar fazendo o apelo. No próximo bloco. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando hoje, não. E depois você pode dizer, eis-me aqui, usa-me. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado? Audiência total. Estou no meu jardim, tranquei a porta. Deus falou muito agora. Abri Glória a Deus. meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Senhor, em me resgata. Das primeiras músicas que eu ouvi na igreja da Zona. Foi? Essa daqui? Só pra te adorar. Num domingo. Antes da igreja você não conhecia Jesus, não? Conhecia. Já? Na verdade,